democracia se coloca frágil, aonde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, aonde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. Olá, eu sou a Mariana Basted e esse é o podcast da Sépia. Cidadania, estudo, pesquisa, informação e ação. Hoje vamos conversar sobre violência política contra as mulheres. Falaremos como se manifesta, os mecanismos de controle utilizados para impedir que as mulheres ocupem os espaços políticos formais de atuação política, incluindo o parlamento. Traremos também estratégias e formas de resistência. Neste podcast, apresentaremos trechos de situações de violência política sofrida pelas deputadas Maria do Rosário, Isa Pena, as mensagens potentes de Marielle Franco, assassinada numa tentativa de calarem uma mulher que movia as estruturas da sociedade e que representava muitas mulheres. Ouviremos também trechos da senadora Simone Tebet, assim como depoimentos especiais para este podcast. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Conversamos com a deputada federal Jandira Fegali, a co-vereadora em São Paulo Caroline Yara, a deputada estadual Isa Pena e a deputada federal Benedita da Silva, e sobre o que elas entendem por violência política e como essa violência política se manifesta. Para falar sobre esse tema, convidamos duas mulheres que são referências nesse assunto, Mônica Cunha e Simone dos Anjos. Mônica é uma feminista, defensora dos direitos humanos, que defende os direitos da criança e do jovem. Em 2003, ela fundou o Movimento Moleque, uma organização que reúne mães cujos filhos foram ameaçados, agredidos ou mortos pela polícia. Mônica passou a se manifestar contra os abusos cometidos pelos seguranças, a violência policial e as discriminações contra afro-brasileiras e afro-brasileiros. Compõe a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, tornando-se coordenadora em 2019. Se candidatou a vereadora nas eleições de 2020. Simone dos Anjos é feminista, evangélica resistente aos fundamentalismos religiosos, cientista social, mestre em educação e doutoranda em antropologia na USP. Iniciou sua militância política no movimento de juventude da cidade de Osasco, São Paulo. Passou a militar no movimento de religiosas feministas em 2015, discutindo a relação entre gênero e religião entre as mulheres evangélicas. Em 2018, participou da articulação da Frente Parlamentar Feminista Antirracista com participação popular. Em 2019, se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e foi candidata à Prefeitura de Osasco, sendo a única mulher e a única pessoa negra nessa disputa. Hoje está como assessora da deputada estadual Isa Pena, do PSOL, e integra a Rede de Mulheres Negras Evangélicas e a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Mônica e Simone, muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, Mari, eu que agradeço também poder estar nesse espaço com a Mônica, no momento em que o avanço da presença das mulheres na política tem culminado nesses ataques que nós temos visto diariamente, né? Então é importante a gente debater esse tema amplamente com a sociedade. Mônica e Simone, eu queria perguntar para vocês como vocês veem este ataque às mulheres que ousam ocupar esse espaço de poder.
Mais uma vez, obrigada Mariana. É uma honra muito grande estar fazendo parte de qualquer coisa que a Sépia esteja fazendo, porque é muito importante essa caminhada aí que eu tenho com Sépia. Esses abusos, né, esses absurdos, esses machistas, né, já nos trata mal de qualquer forma, porque existirmos para essas pessoas já é um absurdo. Isso só porque somos mulheres. E ser mulher preta, Mariana, ainda é muito pior. Porque é que eles não querem mesmo. Porque é um absurdo ver uma mulher preta no parlamento se a gente deveria estar limpando o chão deles, se a gente deveria estar botando os sapatinhos no pé ou botando os filhinhos para dormir. Então, para eles, isso é um absurdo. Eu tenho acompanhado de perto, assim, ter visto Marielle, né, se tornar o que se tornou uma vereadora, né, na época, com 47 mil votos, ter sido o que foi dentro daquele lugar. E aí, como eles falavam com ela. Ela, a todo momento, naquela plenária, né, naquele púlpito, ela tinha que levantar a cabeça, envergar o dedo e apontar para cima deles, porque eles praticamente queriam tirar ela na marra dali daquele lugar. Eu acompanho, após Marielle, acompanho Renata Souza, acompanho Dani Monteiro, que são deputadas estaduais que estão hoje dentro da Alerj, a própria Mônica Francisco, o quanto aqueles deputados tratam aquelas mulheres. Todos eles homem branco. Eles acham uma afronta. Eles debocham da roupa. Então, assim, a falta de respeito com mulheres brancas é um absurdo. Com mulheres negras, eles não reconhecem. Com mulheres trans, então... Então, assim, é isso que a gente tem que mudar todos os dias. É colocar para essas pessoas que esse não é o lugar dele. É o lugar nosso. Nós temos direito de estar nesse lugar. E nós vamos continuar. Não adianta nos tratar dessa forma. A gente vê a violência política e institucional a todo momento contra as mulheres. Vejam, o que dá o direito a alguém de encostar numa parte do meu corpo íntima? É o meu corpo. E eu vou fazer aquilo que eu digo para todas as mulheres que passam por essa violência fazerem. Eu vou entrar com um boletim de ocorrência contra o deputado Fernando Cury. É impressionante, né, a abordagem que se faz a uma mulher parlamentar ou uma executiva diante de uma mesma situação em relação ao homem. É um total desrespeito, é um deboche. Nós temos que nos impor. Então, eu faço coro ao que a Mônica disse. Aqui em São Paulo não é diferente. Então, nós temos uma série de ataques a mulheres que estão ocupando os espaços parlamentares. Mas o que eu queria dizer também é que não é apenas no espaço parlamentar, né? Eu mesma sou aluna de doutorado da Universidade de São Paulo e não foi uma ou duas vezes que eu fui confundida com faxineira, com copeira. Uhum. E não é, assim, ter vergonha dessa história. Na minha família, muitas mulheres foram empregadas domésticas para que hoje eu pudesse ser uma doutoranda. É que tem um imaginário social que o lugar que a mulher negra pode ocupar é só esse. Tem um imaginário social de que a mulher negra ela não pode estar num espaço que não seja de servir. Estar nesses espaços não significa ter poder também, mas significa dar visibilidade para uma luta coletiva, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as mulheres que nos representam, mas eu sempre gosto de inverter a perspectiva. Se nós estamos sendo atacadas, é porque nós estamos chegando, nós estamos ocupando esses espaços. Então, a violência política, eu acredito hoje, como uma mulher que foi candidata a prefeita numa cidade que é extremamente provinciana, patriarcal, enfim, que nunca teve uma mulher como prefeita, nunca teve um homem negro como prefeito, muito menos uma mulher negra. Então, nós estamos lá e eles estão reagindo a isso. Então, acho que o grande desafio, e eu não sei se a Mônica concorda comigo, mas ela deve concordar, é o risco calculado de ocupar esses lugares. Eu acho que nós estamos no momento do movimento social negro, do movimento social feminista, que nós temos que calcular a exposição que as nossas figuras públicas estarão, porque elas correrão esses ataques, porque nós estamos ocupando.
quando a gente começa a pensar que as mulheres estão ocupando esse espaço, né? Eu acho que essa ocupação que a gente tem feito dos espaços, a gente está derrubando o racismo cordial e a gente está escancarando o racismo. E quando a gente escancara o racismo, é um passo importante para a gente superar o racismo estrutural no Brasil. Certíssima. Não, é interessante, Simone, porque a Jandira e a Benedita estiveram aqui com a gente e elas falam isso, né? Quanto mais as mulheres buscam esse protagonismo, com uma agenda forte, mais elas vão enfrentar esse tipo de violência. Haja coragem, né, para estar nesses espaços, né? Rompendo tantas barreiras e se deparando com essa sociedade tão machista e tão estruturalmente racista e machista, né? A senhora está totalmente descontrolada. Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Violência política de gênero é um conceito novo, mas ela ocorre há muito tempo, uma prática antiga. E ela já está também descrito na lei, é toda ação ou conduta que impeça ou restrinja o exercício dos direitos políticos de uma mulher ou das suas funções públicas. E ela pode se manifestar pelo assédio, pelo constrangimento, pela humilhação, pela perseguição, pela ameaça, e no caso a ela ou a sua família, desqualificação ou achincalhe, e pode chegar ao assassinato, como ocorreu com a Marielle Franco, passando pela agressão, que pode ser inclusive agressão oral ou física. Isso ocorre não só com as mulheres que têm mandatos eletivos no parlamento ou no executivo, mas ocorre também com as mulheres que têm mandatos sindicais ou que são simplesmente candidatas a ocupar esses espaços públicos. A violência política de gênero e racial tem a ver com uma sociedade como a nossa, estruturalmente machista, racista e autoritária, que, em geral, castiga mulheres, principalmente mulheres negras e mulheres trans, que ousam sair de seus lugares tradicionais, de seus lugares comuns na sociedade, que é o de servir as pessoas, o de ser, entre aspas, boazinhas, que estão ali para fazer os serviços mais subalternos. E essas mulheres vão para o ambiente político, vão para os espaços de decisão, que em geral são dominados por homens da burguesia. E eu acho que a violência política de gênero nesse sentido é como se fosse um castigo para nós, né? Eu passei por esta situação de uma maneira um pouco mais explícita, né, numa intimidação na minha casa, né, com bombas de efeito sonoro que foram jogadas na frente da minha casa, e que repercutiu, né, bastante, que me fez sair da minha casa, e isso ocasionou uma mudança na minha forma de perceber, né, a necessidade, inclusive, de segurança institucional para as mulheres que são eleitas, mas não só, né, para as ativistas de direitos humanos também. Olha, nós estamos vivendo uma violência que é estrutural e institucional, né? E essa violência, ela se dá também dentro de um recorte, né, de gênero e um recorte de raça. Quando fui candidata, né, ano passado, a vereadora pelo município do Rio, e estou na suplência pelo partido do PSOL, a segunda suplente, eu vivi, não que eu nunca tenha vivido racismo, porque qualquer mulher negra conhece bem o que é racismo e violência nesse estado, nesse país. Mas, assim, realmente, pela internet, até então, eu ainda não tinha vivido esse lado do racismo, eu não conhecia. E aí eu conheci bem quando eu estava candidata. Os absurdos que eu ouvia, ultrajante, uma mãe de vítima, estar nesse lugar, era um absurdo. Né? Porque isso nos abala mesmo, faz até a gente sair, né, do eixo, do ponto. Ou até desistir, né, Mônica? E desistir, é isso, né? Porque são muito pesadas, entendeu? As palavras, a forma que nos trata. Então, assim, mas também concordo plenamente com o que Simone falou, porque os avanços, mesmo com toda essa... Porque é uma resistência do povo negro continuar vivo, e é uma resistência das mulheres ocupar lugares nesse lugar, entendeu? Nesse espaço que a gente fala política partidária. E a gente aqui no Rio tem avançado com
todas essas situações gravíssimas, que eu citei só algumas e por cima, que nem lembro de todas elas, mas eu fico falando muito desse lugar da violência, né? Como a Simone deu um exemplo do racismo, sair daquele lugar do cordial e realmente ir para a luz. A gente dizer que é racismo. E a gente tem falado isso muito após essa violência, quando esses mandatos de mulheres negras, com as suas assessorias, né, estão frequentando esses lugares que jamais o Estado chegou. A gente escuta, a gente ouve das pessoas. E aí a gente vê, de fato, o que esses governos, o que esses parlamentares, e principalmente é isso, sempre foram a maioria homens, Sim. que ainda é, mas enfim, né? O que eles fizeram? O que eles não fizeram, essa é a realidade. O que eles não fizeram? Quem eles não ouviram? E aí a gente vai. Obviamente que nós nos confrontamos direto com a mulherada desses espaços, com essas mulheradas lideranças que ninguém nunca olhou para elas, que ninguém nunca enxergou. E aí essa mulherada que está, né, nessas assembleias, nesses gabinetes, trazem essas mulheres, dá voz, entendeu? Diz o nome, dá cara a essas pessoas que sempre lutaram. Isso tem uma diferença, uma mudança incrível. Não, e é interessante, né, Mônica, que você traz um aspecto, né, que os movimentos de base são as mulheres que estão lá na liderança. Sim. E aí você vai para os espaços mais formais de poder e elas não estão. Exato. Né? Então você vê essa disparidade, esse afastamento proposital mesmo, né? Elas não ocuparem esse espaço, né? E eu acho muito interessante lembrar que uma vez a Ildete Pereira de Mello falou assim, para uma mulher estar lá, um homem tem que sair. Sim. Então isso, assim, eu acho que é um pensamento bem didático, né? Para entender esse embate. Eu ia falar para vocês, né? Porque no fundo a gente está usando essa expressão agora, violência política de gênero, é um conceito novo de uma coisa que já existe há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu queria saber de vocês, assim, como vocês reagem a essa violência e os mecanismos que vocês têm para se proteger. E eu vou estender a pergunta, né? Qual o papel do partido nessa proteção das mulheres, né? Porque essa semana a gente viu a Aniele lá no Roda Viva e uma das perguntas que fizeram para ela foi exatamente isso, né? O partido protege essas mulheres? Como ele faz isso? Isso. Né? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Com certeza. No momento que a gente está hoje, Mariana, é fundamental. E no meu caso específico, né, eu vou dizer a você, eu vivi toda essa situação quando estava em campanha. Foi um momento no qual eu nunca tinha vivido, foi minha primeira vez. Foi uma experiência que é para a vida. Foi muito emocionante ter visto 20 anos de trabalho ali colocado, né, no reconhecimento das pessoas falarem comigo, né, das pessoas virem falar comigo, principalmente as mulheres. Então, assim, que eu nem sabia que as pessoas tinham esse anseio de me ver nesse lugar. Então, foi muito bom. Mas é óbvio, foi um absurdo saber o que a gente desperta quando se coloca nesse lugar. O que desperta no outro e no outro homem, sexo masculino. Que as pessoas que querem o seu mal, que não querem você lá, se colocarem no lugar que podem fazer o que quiser. É a sua exposição, né, Mônica? A exposição. Então, nesse momento, eu procurei o partido, porque é isso. Porque eu sempre sofri ameaças, né? Porque sempre fui uma militante que fui de encontro a essa violência, não aceitando de maneira nenhuma essa forma absurda de tratar o adolescente autor de ato infracional sem o cumprimento da medida real e esses adolescentes serem assassinados e serem imputados como bandidos. Então eu sempre repudiei e contestei essa situação. Então eu já sofro ameaça há 20 anos de militância. Quando eu vou para esse lugar, a coisa dá uma piorada. Mas quem como é que eu vou dizer? Eram os meus guarda-chuvas na minha segurança, né? Enquanto militante, quando você vai para esse lado, você também perde, né? Porque são instituições internacionais, de defensores de direitos humanos, que entendem que quando você está nesse lugar do partido, quem tem que resguardar, se você foi eleita, é o Estado, e se você não foi eleita, é o partido da onde você saiu. Então eu voltei para o partido e coloquei. Eu tenho um dossiê, já há muitos anos, eu só incluí nesse dossiê o tempo de candidatura, né, que
Eu tive que fazer até um boletim de ocorrência na época. E realmente, assim, tive uma certa segurança, estou com uma certa segurança pelo partido, por conta de apresentar todos esses dados que já tinha e a candidatura somou. E é isso que tem que acontecer. Eu não acho que foi uma situação porque eu sou coitadinha ou porque eles são bonzinhos. Não. Porque eu sou uma mulher que me coloquei nesse lugar e necessito. Porque se eles observarem e fazerem isso sempre, vai diminuir diversas situações graves que a gente tem. E a gente não pode negar que os partidos políticos ainda são dirigidos por homens e homens brancos. Então, eles têm que entender que esse espaço também é nosso. E entendendo isso, é também nos dando segurança para continuar nesse espaço. A reação a isso se dá no sentido de tentar cavar na sociedade uma maior responsabilização do Estado com a vida das pessoas que são ativistas e das mulheres negras e das mulheres trans, das mulheres LGBTs, enfim, das mulheres que são eleitas, né? Não adianta a gente continuar fingindo que tem um ambiente bastante democrático, sendo que, na verdade, nós temos que lidar com uma sociedade com milícia, nós temos que lidar com uma sociedade onde não há possibilidade em determinados territórios de se fazer política, né? Tem territórios que têm donos, tem territórios em que existe risco de vida você fazer campanha política ali dentro ou você fazer algum trabalho social. Então, nós vamos ter que lidar com isso enquanto sociedade civil organizada, cobrando do Estado para que o Estado brasileiro se responsabilize pela segurança das pessoas eleitas, das mulheres eleitas, para combater o machismo institucional, né, combater a violência, combater toda esta política mesmo de violência e de intimidação que as mulheres sofrem. Eu sofri violências muito mais no âmbito digital do que no âmbito de ameaças diretas, enfim, ou violência física durante a campanha. A violência que mais me doeu assim, durante a campanha, que eu pedi que o partido bancasse uma pessoa para cuidar dos meus filhos, uma pessoa que eu confiasse. E eu disse, olha, trabalho de cuidado de criança é trabalho, tem que ser remunerado, né? E nós vencemos essa discussão, não teve tanta resistência. Eu acho que o maior problema é que o fundo eleitoral, ele não prevê, né, que você possa usar o dinheiro que vem, né, do fundo eleitoral e do fundo partidário para pagar uma pessoa para cuidar dos filhos. Isso é um grande impeditivo que as mulheres têm para fazer política e essa é uma violência muito grande. O fundo eleitoral não banca. E aí nós fizemos uma vaquinha no partido, nós pagamos com uma vaquinha. Eu acho que esse foi um avanço importante, que é uma das violências que nos tiram do espaço. Eu acho que a maior violência política contra a mulher é a nossa ausência, e quando a gente rompe com a ausência, outras violências vêm. Mas quando essa moça, né, essa companheira aqui que a gente contratou para cuidar das crianças, foi passear com as crianças num lugar, enfim, as crianças foram reconhecidas. E como que o partido, né, pode contribuir nessas violências? E aí tem uma tensão que segurança é caro no Brasil. Um carro blindado é caro. Um esquema de segurança, contratar por seguranças é caro. E geralmente os partidos que encampam candidaturas como as nossas, populares, negras, femininas, são partidos com pouquíssimos recursos. Então a gente tem que pensar uma estratégia que seja coletiva do cuidado. Enfim, eu acredito que a gente precisa agora avançar, e eu acredito que a gente tem avançado com a aprovação da lei de violência política de gênero contra a mulher, né? Mas a gente avançar que os fundos partidários, eles banquem segurança para as candidatas, principalmente para as candidatas e população LGBT, né? Enfim, a gente pensar maneiras coletivas de financiar.
fazer as coisas coletivamente necessário, não vá à rua fazer manifestação, panfleto, qualquer coisa que seja sozinha, uma denúncia na delegacia. A gente tem que ter mecanismos nossos de defesa. Sim. Infelizmente, as formas de denúncia são muito limitadas. A gente tem os conselhos de ética, por exemplo, nas comissões dos parlamentos, mas mesmo assim é muito limitado. A gente está começando a ter esse debate no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais uma forma, a gente ainda tem uma limitação muito grande para denunciar isso e ter respaldo da justiça, mas a gente tem cada vez mais mulheres unidas em torno, né, da causa de fazer da política um espaço mais ou menos hostil às mulheres. O isolamento de uma mulher no momento da violência política é ruim. Ela deve buscar sempre coletivizar essa informação e fazer a denúncia, buscar fazer essa denúncia de forma coletiva. Hoje, pela existência, inclusive, da lei, é muito importante a denúncia coletiva e buscar a punição daqueles que agridem e que são responsáveis por essas violências. Coloca na comissão de ética, falou, nós vamos e entramos com ação. Aí diz, não, estão judicializando a política. Não, nós estamos usando o mecanismo legal do Estado para a nossa defesa. Mas, inegavelmente, no cenário brasileiro, a gente está numa desvantagem de poder bélico mesmo, né? Porque eu acho uma coisa importante de falar também, num programa como esse, é da Deep Web. As pessoas combinam ataques na Deep Web. Ou seja, a Polícia Federal, enfim, a Polícia de Inteligência e Informática, não sei como que isso chama, tem que rastrear a Deep Web, tem que ter um jeito de rastrear a Deep Web, porque as pessoas combinam ataques a mulheres, desafio de estupro, desafio de, duvido você bater numa vadia na rua, duvido você, enfim... Nesse podcast a gente ouviu, né, esse depoimento da Carol Yara, e ela traz muito bem essa questão das mulheres negras e das mulheres trans que rompem, que saem dessa posição de submissão aos olhares de uma sociedade que é estruturalmente racista e machista para um lugar de ocupação de poder. A Carol é uma co-vereadora intersexo, né, e ela fala dessa política de gênero como um castigo para as mulheres que ousam ocupar esse espaço. Voltando para a questão da comunicação que vocês duas trouxeram, e eu queria voltar, como vocês veem essa questão num ano pré-eleitoral, e eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Antes mesmo de eu vir para cá, Mariana, estava lá mexendo lá na minha rede, vi lá um cara lá me dizendo barbaridades por conta da situação do que aconteceu aqui no Rio esse final de semana, lá em São Gonçalo, e que eu estive pela Comissão de Direitos Humanos, né? Chacina, né, mãe? A chacina que aconteceu lá com 9 pessoas, né, executadas. Mais uma vez, esses, como é que eu vou falar? As deputadas negras, né, os mandatos negras, de mulheres negras, dentro das casas legislativas, se aproximam mais dessa violência por entender que isso tem muito a ver com elas, isso corta a vida delas, corta o corpo delas. Elas vêm desse lugar. Então, obviamente, que elas não estão fazendo nenhum favor em estar mais próxima dessa situação. E aí também, isso nos dá uma vulnerabilidade absurda. Então, para nós, ainda é muito pior. Então, a gente tem que lidar, mesmo nesses momentos, chegando para essas famílias, para esses moradores. E é isso. Muitas das vezes, na sua maioria, quem está à frente desses lugares são mulheres e mulheres negras. Mulheres com pouca escolaridade, mas com muita sabedoria no entender o que está vivendo, o que está passando. E, obviamente, vem daquela situação do medo, daquela situação que não pode, que você vai viver isso, aquilo outro. Então, a desconfiança de chegar perto da gente, de entender que a gente está fazendo um outro papel, que é totalmente diferente do que foi apresentado por esses outros deputados da vida inteira e homens, é muito difícil. Mas também, quando conseguimos, damos passos bem largos à frente. Ficamos na mira da internet, porque eles acreditam ainda, mesmo a gente sabendo que não, que a internet não é terra de ninguém. A internet tem como rastrear, tem como saber, né, quem está cometendo a violência, cometendo o crime. Já não bastasse as violências que vivemos, né, desde sempre, isso não é novo, a gente agora vive
essa violência que, vamos dizer, modernizada por conta da internet, que também nos atinge ainda muito mais enquanto mulheres. Então, assim, a falta de respeito, né? O não reconhecimento, a não valorização. Então, assim, a gente vive isso, mas é isso. A gente vai pelos procedimentos, Mariana, legais. A deputada Dani Monteiro também acabou de viver outra situação pela internet, e é isso. Né? Nós procuramos as delegacias, nós procuramos os órgãos responsáveis, de fato, de fiscalizar e punir esses absurdos. Eu gosto muito de ouvir as mulheres que vieram antes de mim. Eu acho que tem dois efeitos, né? Quando a gente ouve as mulheres que vieram antes da gente. O primeiro efeito é o de perceber, né, quantos nossos passos vêm de longe e quão amorosa é a mudança, mas é de saber também o norte, assim, para onde que a gente vai, o que a gente tem que fazer, né? Enfim, eu entrei num momento da política, pós Marielle Franco, onde a gente, abertamente, a violência política e de gênero, articulada com raça e classe, ela já veio como uma bandeira nossa. Então, eu acho que um papel que a gente tem, né, e que a gente faz de maneira ética, de acordo com as regras do jogo, que já é denunciar essas violências a partir do momento que a gente ocupa esses espaços, entende? Então, eu vejo muito, na minha experiência de candidata, que a minha candidatura foi um grande momento de combate à violência de gênero articulada com raça e classe. E quando você ocupa esse espaço, né, você pensa, né, nenhuma mulher negra nunca tinha ocupado uma disputa de cargo majoritário em Osasco até eu ocupar, né? Então, ainda a gente está numa geração, Mari, de primeiras mulheres negras, entende? E quando nós somos essas primeiras mulheres negras, a gente já está combatendo a violência contra nós, né? Eu afirmo e reafirmo, né, que a maior violência que nós sofremos é a ausência dos espaços. Então, a qualidade da presença da gente nos espaços também é de se pensar, porque a gente esteve presente na família dessas pessoas, a Mônica disse, nós estivemos nas casas, no cuidado dessas crianças, muitas vezes cuidando de crianças que não eram nossas, mas a qualidade da nossa presença nos espaços é que a gente quer mudar. E aí o que as pessoas que têm privilégios não entendem é que a presença que eles suportam, a nossa presença que eles suportam não é a presença que nós queremos mais, né? Assim, eu gosto muito de inverter o prisma, sabe? De vez de falar assim, eu sofri muita violência política, eu sofri muita violência política, assim, mas eu estar como candidata majoritária numa cidade que nunca teve uma mulher negra naquele espaço já é um grande combate à violência política de gênero e articulada com raça, né? Porque a gente tem que ver que o problema da violência não foi um problema criado por nós. Porque muitas vezes, do modo como a gente coloca, parece que a gente está criando a violência, a gente só cria a violência porque a gente está lá. Então, inevitavelmente, a gente ainda liga a violência de política à mulher, à presença dela naquele espaço, porque se ela não estivesse lá, ela não sofreria aquela violência. Quando, na verdade, é o contrário. A presença dela lá não causa violência política, a presença dela lá é o primeiro grande combate à violência política de gênero, né? Enfim, é muito emotivo falar disso, né? Porque não tem como desvencilhar a experiência de ser uma mulher negra num espaço de leis da experiência de ser uma mulher negra que era doméstica numa casa grande. É a mesma experiência, o lugar que querem nos colocar, o espaço que querem nos colocar, enfim, é o espaço de invisibilidade, é o espaço da violência passiva-agressiva, aquela violência que não deixa sequer a pessoa falar, ela se incomoda só de estar naquele espaço e quer se retirar só pela maneira. Gosto muito de fazer analogia da nossa presença nas casas legislativas com o que as pessoas brancas e ricas fazem com as mulheres negras dentro das casas. Né? Enfim, deixar de cuidar dos filhos para cuidar dos filhos da casa grande é a mesma coisa que eles querem que a gente faça, deixar de pautar os nossos interesses para pautar os interesses deles.
Só que a gente está num momento que a gente não vai deixar de cuidar dos nossos filhos para cuidar dos filhos da casa grande. A gente está num momento em que a gente vai cuidar dos nossos. E é isso que incomoda. Isso que incomoda, porque a partir do momento que a gente deixa de cuidar dos interesses deles, eles estão perdendo o privilégio. Não, mas acho que você traz uma reflexão interessante, uma perspectiva também, né? Interessante sobre essa ocupação das mulheres no espaço de poder. E um outro detalhe, o racismo não é problema nosso, não é culpa nossa. O racismo é problema do branco. Exatamente. É o branco que se incomoda conosco. Então, o privilégio são eles que não querem perder. Então, o problema do racismo é deles e não nosso. Olha, eu queria, para a gente terminar aqui o podcast, queria que vocês deixassem, vocês mulheres tão potentes, assim, né, tão brilhantes, trazendo uma vivência. Eu lembro muito de um livro que eu li agora sobre a Patricia Hill Collins, né, uma feminista negra, e ela fala da importância dessa experiência, né? E tem uma experiência do dia a dia da mulher, né? E da mulher negra, né? A gente trouxe aqui também de uma mulher trans. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem aqui para outras mulheres que pretendem ocupar esse espaço político, formal. E qual é a mensagem que vocês deixam para elas? Simone, eu vou te falar, quando a gente ficou pensando, né, e aí, que nome nós íamos dar, né, nessa caminhada da campanha, eu pensei logo em bonde. Você sabe o quanto isso incomodou, né? Porque o que essas pessoas outras pensam de bonde? Bonde é estar todos nós juntos, e aí eles já, né, arrastão, né, que vai invadir. E exatamente isso. Quando eu coloquei vamos chegar de bonde, foi com esse significado. Primeiro que não era eu chegando. Junto comigo e não era atrás de mim. Junto comigo estão as mulheres da onde eu vim, a minha ancestralidade, que foram domésticas assim, com muita honra. Vieram as mães vítimas desse Estado, as mães que estão com seus filhos encarcerados ou em situação de medida socioeducativa, as mães que perdem seus filhos assassinados, as mulheres que são camelôs, as mulheres liderança desses espaços que nunca o Estado pensou em chegar com nada. Então vamos chegar de bonde incomodou por isso. Porque quando eles viam, né, que foi só 45 dias de rua por conta da pandemia, né, que ainda estamos, mas ano passado ela estava muito mais feroz, e aí eles ficavam loucos. Como é que nós vamos deixar essas mulheres tomarem esse espaço? Ocupar aquele espaço que sempre foi ocupado por homens brancos. Isso aqui é um castelo. A gente não chegou definitivamente como deveríamos chegar ano passado, mas estamos chegando. É real que esse vamos chegar de bonde continua caminhando para isso. Porque esse é o significado, Mariana, que eu deixo aqui para outras mulheres. Eu tinha 20 anos de militância em movimento social. E com muito orgulho que entrei por conta de uma particularidade. Eu tive que entender através de CEP, através de crioula, através de diversos espaços que me constituiu e me constitui para estar nesse lugar. Então o recado que eu deixo é: outras podem chegar. Porque esse foi o maior legado que a Marielle Franco deixou para a gente. Podemos chegar de bonde, sim. Temos que chegar de bonde, sim. Não dá mais. Não podem mais fazer política sem nós, mulheres, e principalmente mulheres negras. Não podem. Temos que ter, sim, toda essa segurança que Simoninha acabou de falar. Então a gente está caminhando para isso. Foi uma honra, foi um prazer. Me sigam nas redes sociais aí, Mônica Cunha Rio. E Sépia, quando vocês chamarem, eu estou aqui a todo momento. Simoninha, uma honra, um prazer. Tamo junto aí no PSOL para chegar de bonde. Simone, quero ouvir a sua mensagem também. Gente, olha, é difícil falar depois de Mônica, né? Mas eu lembro, em 2017, eu fui para João Pessoa, para um evento de mulheres escritoras, e aí a Conceição Evaristo estava na mesa de abertura desse evento, eu fui falar com ela tal, e ela olhou assim bem para mim, olhou bem para Nina, assim, com aquele doce, ela falou: Simone, esse espaço aqui é nosso, não é favor. Ninguém fez favor quando abriram uma oficina para você falar de interseccionalidade de mulheres negras aqui. Isso não é um favor. Esse espaço é nosso. E isso reverbera em mim, assim, porque é uma mulher que só foi reconhecida nacionalmente com 71 anos de idade, mesmo sendo
uma professora doutora, mesmo sendo genial, assim, né? Uhum. E ela só foi reconhecida aos 71 anos de idade. É um espaço que é nosso e querem nos negar. Então, para as mulheres que estão nos ouvindo, né, também para as pessoas LGBTs e para as pessoas com deficiência também, que são super invisibilizadas, principalmente as pessoas com deficiência negras e LGBTs, porque elas existem também, sim, né? Todas as articulações entre as possibilidades de vida, esse espaço é nosso, né? Então, por direito, nós temos 54% das cadeiras dos legislativos nas nossas mãos, por direito, isso é nosso. Nós não estamos lá porque existe um sistema estruturalmente racista e que hierarquiza o nosso direito abaixo do direito das pessoas brancas, e não só as brancas ricas. E quando a gente pensa que esse espaço é nosso, a gente tem que pensar que a política de resistência ela tem que ser coletiva. Isso. Não existe política de resistência individual. Sabe por quê? Porque o coletivo ele coloca limites às vontades individuais. Né? Então, eu acho que esses dois recados que eu quero deixar. Primeiro esse espaço é nosso, não é favor. Então, os votos que colocaram as mulheres negras lá, eles têm a mesma legitimidade dos votos que botaram os homens brancos lá. Esse espaço é nosso. Em segundo, ele tem que ser coletivo. Construa coletivamente, tenha com quem construir, tenha outras mulheres como você para dividir a carga, para dividir o peso. Então, a gente tem que ter núcleos de resistência, a gente tem que ter núcleos e grupos de resistências na universidade, no movimento de mulheres, associações de bairro. Então, se você é uma pessoa que está incomodada com a situação, com o racismo, com todos os problemas sociais que nós temos, procure, como disse a Mônica, procure um bonde, procure um espaço, porque é assim que se faz política. Nós não queremos que ninguém mais morra, entende? Então, eu acho que a saída está no coletivo, e a Marielle fazia isso muito bem. A Marielle, ela tinha uma rede de pessoas junto com ela, infelizmente sucumbiu ao terrorismo de Estado, mas é isso que eu falo sempre. Acho que o momento de luta política que nós estamos agora é um momento de que nós queremos as mulheres negras bem, nós queremos as mulheres negras felizes, na luta, resistindo, mas felizes, né? Chega de mortes, não queremos mais Marielles, nós queremos Marielles, sim, vivas, nós queremos pretas mestras, doutoras, ou que não queiram estudar, que queiram fazer outra coisa, artistas, culinaristas, mas nós queremos elas vivas, né? Então, enfim, é isso. Acho que o recado que eu passo é um recado de esperança e é um recado de aquilombamento. Leiam Beatriz Nascimento, entendam sobre quilombo, sabe? Que eu acho que a Beatriz Nascimento traz uma visão de quilombo que é maravilhosa, que a gente precisa tomar posse, né, dos estudos dela sobre quilombo para seguir na luta antirracista e antissexista. Simone, muito obrigada. Mônica, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que vocês trouxeram muitas reflexões, muita coisa aqui para a gente pensar. Eu acho que um recado que a gente deixa aqui, para quem não sabe, a mulherada tá junto, tá na luta, a violência política tá aí, mas a gente está resistindo, os movimentos se fortalecendo, o coletivo se fortalecendo e cada vez mais engrandecendo esse bonde aí. Muito obrigada. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. Esse foi o podcast da CEP em parceria com o UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas. Este é um tema tão amplo e tão importante que deixaremos no link do podcast outras referências sobre esse tema, como indicações de livros, filmes e outros podcasts. Não deixem de escutar os outros episódios dos podcasts da CEP. Até breve!